Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Convido os irmãos a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Isaías 53. Aleluia, vamos estar lendo uns versículos em nome de Jesus. Isaías 53. Vamos ler do 4 em diante. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Todos encontraram? Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor, em Isaías 53, no versículo 4, diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. E com seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque a iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos pelos transgressores, intercedeu. Amém, queridos irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus. Deus me inquietou muito, irmãs, irmãos, quando eu pedi uma palavra para o Senhor, né, que a irmã Cleia pediu para se eu podia trazer uma palavra na quinta-feira. E o Espírito Santo, ele bradou muito forte no meu coração, para mim falar sobre o poder do sangue de Jesus. Aleluia! E Deus me inquietava com essa palavra, irmãos. E eu comecei a estudar, comecei a buscar na palavra do Senhor, né, ver o que o Senhor queria falar. E o Senhor já me colocava no meu coração, desde lá, irmão, no jardim do Éden, onde estavam os primeiros homens que foram criados pelo Senhor Deus, né? Eva e Adão estavam ali. Quando Deus deu a ordem para eles lá no jardim do Éden, aleluia, que eles tinham liberdade para comer o que quisesse do jardim, porém da árvore que estava no centro do jardim, do conhecimento do bem e do mal, eles não podiam tocar nessa árvore. E nos diz a palavra de Deus que Eva foi tentada pela serpente, o dragão, o Satanás, que invadiu o corpo daquela serpente para tentar Eva, e Eva foi seduzida pelo que ela viu, pela aparência do fruto que ela viu. Ela desejou na sua alma comer daquele fruto, e deu ao seu marido também Adão, e os dois pecaram. Até então o Senhor vinha todas as tardes conversar com eles no jardim. Era uma alegria para eles, né, ver o Criador, ter aquele encontro com eles todas as tardes, conversar com eles. Até então eles não estavam apercebidos que eles estavam sem roupas, que eles estavam nus. Mas no momento que eles pecaram contra o Senhor, aleluia,
que eles se olharam para si, eles perceberam que estavam nus, e veio, né, aquele sentimento que até então eles não tinham, de vergonha. Aleluia. Como que nós vamos enfrentar o Senhor Deus agora, do jeito que nós estamos? E o que eles foram fazer, queridos irmãos, tentando resolver a situação, o pecado deles, da maneira deles, aleluia. O Senhor me falava detalhes, irmãs. Nessa palavra, eu sei que Deus quer falar conosco nessa tarde. O Senhor falou muito comigo através dessa palavra, e eu sei que Deus vai falar com você também nesta tarde, aleluia. E nós sabemos, quando nós pecamos, quando nós, envergonhamos o Senhor, é um sentimento muito ruim que nós sentimos, aleluia. E assim estava Adão e Eva, então, que eles foram fazer, procurar algo para se cobrir a sua nudez, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. E diz a palavra que eles foram procurar folhas de parreira, cozer, para tapar a sua nudez, aleluia. E ali veio o Senhor e começou a chamar por Adão: Adão, onde tu estás? Adão, onde tu estás? E ele estava tão envergonhado com o que eles tinham feito contra o Criador, desobedecendo a voz do Senhor, que ele não queria aparecer. E o Senhor dizia: onde tu estás, Adão? Por acaso, aleluia, houve algo com vocês que vocês estão envergonhados? E apareceram para o Senhor. E o Senhor: mas não é assim. Em outras palavras, dizer, não é assim que se resolve o problema do pecado, aleluia. Não é do meu jeito, não é do jeito de cada um que peca, que ofende a santidade de Deus, que vai querer resolver o seu problema da sua maneira. Então diz a palavra do Senhor que o Senhor matou um animal, aleluia, e fez vestes para eles, aleluia. Porque a palavra de Deus nos diz: se não houver derramamento de sangue, não há remissão de pecados, aleluia. Então não é do nosso jeito que nós vamos consertar a nossa vida, o nosso erro, a nossa falha, o nosso pecado, não. É na direção do Todo-Poderoso, é obedecendo a palavra do Senhor, é o Espírito Santo falando conosco, e nós nos humilhando, reconhecendo que somos pecadores, sim, que somos falhos, sim, que precisamos do perdão do Senhor, aleluia. O Senhor me mostrava, me falava, irmãs, quando o povo de Deus estava ali escravizados por Faraó no Egito, 430 anos mais ou menos ali, aproximadamente, que a Bíblia não é clara na quantidade de dias exatamente, então é aproximadamente 430 anos ali escravizado pelo Egito, aleluia, glorificado é o nome do Senhor, por Faraó. E ali eles estavam, sendo escravizados, eles tinham que fazer tudo que Faraó mandasse, e cada vez apertava mais a situação para eles, porque o povo crescia, o povo de Deus, ele aumentava a população, aumentava a quantidade, a fim de Faraó a pedir para as parteiras, quando as hebreias fossem dar à luz, se fosse menino, aleluia. Aí nós vemos, irmãos, as parteiras teriam que matar os meninos que nascessem, aleluia. E Faraó não queria liberar o povo de Deus para sair do Egito. Ele queria manter o povo cativo para sempre. Eles não podiam sair para adorar a Deus, para fazer os seus sacrifícios a Deus, adorar o Senhor. Eles tinham que ficar ali escravizados. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus nessa tarde, aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar, queridos irmãos, porque Deus falou muito comigo nessa palavra. Eu sei que o Senhor está falando com pessoas nesta tarde, aleluia. Nós vamos chegar no topo da mensagem, porque eu sei que o Senhor tem vitória para essa igreja nessa tarde. Deus tem vitória para você que entrou aqui nesta tarde, aleluia. Deus tem libertação nesta tarde pelo poder do sangue de Jesus, aleluia. E nos diz que o Senhor, então, ele começa, a dar livramento. A Moisés mesmo, ele deu livramento para a mãe de Moisés, Joquebede, quando ele nasceu um menino forte, um menino bonito, vistoso, mas Deus deu sabedoria para Joquebede, então colocar, fazer um cesto,
e colocar betume naquele cesto por dentro e por fora, para colocar Moisés ali depois que ele estava crescido, já estava com mais de 3 meses, já começava a se ouvir o choro forte dele, e iam descobrir que tinha um menino naquela casa, e ele queria matar, consumir com todos os meninos, tentando impedir o plano de Deus para a salvação do mundo. Aleluia. Mas ali nós vemos que Joquebede, então, ela betumou aquele cesto por dentro e por fora. O que eu quero dizer aqui? Betumou. Por que ela betumou? Para não sair nada de dentro e não entrar de fora para dentro daquele cesto onde estava o filho dela. Aleluia. O filho dela estava dentro daquele cesto, mas ela não queria que nada de fora atingisse, mas que Deus guardasse, criasse aquela criança, que ela fosse uma bênção nas mãos do Senhor. Aleluia. E nos diz que aquele cesto foi parar então na casa da filha de Faraó. Ali, Moisés cresceu ali então. Mas aí nós vemos, irmão, quando Deus chamou Moisés, que já tinha saído do Egito, já estava com mais de 40 anos, não sei se já estava com 80 na época da libertação, que Deus chamou ele para voltar ao Egito, para libertar o povo de Deus, porque o povo estava clamando por libertação, aleluia. Eles não aguentavam mais aquele sofrimento, aquela escravidão, trabalhando pesado para construir, né, aquelas pirâmides, as construções do Egito. Tudo era o povo de Deus que fazia. Mas Deus sempre dando crescimento para eles, aumentando eles cada vez mais. Nós vemos a igreja do Senhor, parece que é geral nós falarmos isso. Quanto mais ela é perseguida, quanto mais bate nela, mais ela cresce, mais ela aumenta. Assim é a obra de Deus, queridos irmãos. Quanto mais a perseguição, quanto mais falam, quanto mais murmuram da igreja, a igreja está crescendo, a igreja está marchando, a igreja está se desenvolvendo e está alcançando nações através da pregação do Evangelho de Jesus. Aleluia. Aí nós vemos que então Deus começa a enviar as pragas para o Egito, para Faraó. Né? Foram 10 pragas, as 9 pragas ali, Deus mandava aquela praga, parecia que Faraó ia liberar o povo para sair do Egito, da saída da escravidão, para adorar o Senhor, né? Aonde eles quisessem ir adorar o Senhor, mas Deus, o próprio Deus endurecia o coração do Faraó, para Faraó não libertar o povo, para o povo não sair, até que o Senhor então fala na sua palavra para Moisés que enviaria o anjo da morte, o anjo destruidor ia ser enviado para matar todos os primogênitos que viessem, né, que estivessem ali no Egito, tanto homens, né, como animais, todo primogênito era para morrer. Mas para o povo de Deus que estava também ali, o Senhor enviou o escape para aquele povo, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Ele mandou cada família que estava ali, então, pegar um cordeiro por família e matar aquele cordeiro, e era para comer assado aquele cordeiro, era para comer pronto, vestido, com as roupas vestidas, para fazer com ervas amargas e pão sem fermento, para eles comerem com aquele cordeiro quando fosse a hora do chamamento de Deus para a libertação deles daquele lugar. E o Senhor mandou eles pegar o sangue daquele cordeiro e colocar nos umbrais da porta, aleluia, que o anjo da morte e o anjo destruidor passaria por cima de todos os primogênitos hebreus que viviam ali no Egito, aleluia. Eles iam ser livrados da morte se eles tivessem aquela marca do sangue do cordeiro, já tipificando, né? Já mostrando, servindo como de aio para quando Jesus viesse para salvar a humanidade. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Então todos os hebreus colocaram o sangue do cordeiro nas suas portas, nos seus umbrais, e ficaram prontos, esperando a hora que o Senhor ordenasse. Era uma saída rápida que eles tinham que sair, né? Mas Deus mandou eles pedirem vaso de prata, né? Pedirem coisas para os seus vizinhos, cada um deles pedir, e eles saíam abençoado com o seu gado, com as suas ovelhas, com tudo que eles tinham adquirido ali no Egito. O Senhor não ia deixar eles mal, eles iam sair dali, iam ser libertos, mas o Senhor ia prover tudo para eles ali dentro do Egito, antes de saírem. E nos diz a palavra do Senhor que eles fizeram como Deus mandou, ensinou a Moisés.
Então o anjo destruidor começou a matar todos os primogênitos, né, dali do Egito, os filhos de Faraó. Foi aquela mortandade, tanto de animais, o primogênito que nascia, como de filhos dos Faraó ali, do povo egípcio. Foram mortos, mas Deus deu livramento a quem? Quem estava com a marca do sangue na porta. Deus deu livramento, aleluia. O que eu quero dizer com esta palavra? Se nós estivermos, queridos irmãos, com a nossa casa guardada com o sangue do Cordeiro, Pai, que nós sabemos que Deus vai dar o livramento na tua casa, na tua família, nos teus filhos, aonde estiver a marca do sangue do Cordeiro. Satanás, ele não tem poder contra a vida do cristão, aleluia, que obedece à voz do Senhor, que obedece a palavra do Senhor. Se a tua casa estiver guardada com o sangue do Cordeiro, aleluia, o anjo destruidor não vai tocar nos teus, aleluia, não vai tocar na tua família, porque Deus dará o livramento. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Assim como Deus deu o livramento a todo o seu povo que estava ali. Estava escravizado ali no Egito. Glorificado é o nome do Senhor Jesus nesta tarde. Irmãs, é maravilhoso nós saber que tudo isso, irmãos, apontava para o advento da vinda do Senhor Jesus, que foi há séculos mais adiante, irmãs, que Jesus veio a este mundo. Como nós lemos aqui, ele foi como um cordeiro mudo, como uma ovelha muda diante dos tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por quê? Para dar o seu sangue, derramar o seu sangue precioso, para a salvação da minha vida, da tua família, do teu filho, daqueles que tu está orando por libertação, por livramento de Deus. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Aleluia, o nome de Jesus sendo glorificado nesta tarde, aleluia. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele decidiu, irmãos, se entregar por mim e por você que está aqui nesta tarde, a morrer por nós, para nos libertar da morte eterna, para nos livrar da condenação eterna. Ele resolveu, aleluia, se entregar como cordeiro. Ele é o nosso cordeiro pascal. Ele que derramou o seu sangue inocente, que nós estávamos como ovelhas desgarradas, como diz a palavra do Senhor, mas ele, pelo seu amor por nós, ele se entregou naquela cruz, derramou o seu sangue carmesim ali por nós, para nos dar livramento, para nos livrar da morte. Aleluia. O mesmo tipo de livramento que Deus deu ao povo que estava escravizado no Egito, nós também estávamos escravizados no pecado, nas coisas do mundo. Nós fazíamos tudo que desagradava ao Senhor, mas aprove ao Senhor enviar o seu Filho. Lá em João 3,16, ele diz, porque ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito, para que fosse todo mundo, toda a humanidade fosse salva por Jesus. Ele derramou o seu sangue pela salvação nossa, queridos irmãos. Ali em 1 João capítulo 1:7, nos diz assim a palavra do Senhor: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, aleluia, de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus, aleluias. Deus é poderoso, o sangue de Jesus tem poder para perdoar pecados. Aleluia, somente o sangue de Jesus pode perdoar pecados. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Ali em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 21, a palavra de Deus vai nos dizer assim no 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, aleluia, como prata, como ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, aleluias, da lamaço de canteramanai. Foi com o precioso sangue de Cristo que está aqui nesta tarde, que nós fomos resgatados, fomos comprados. Não foi com coisas corruptíveis deste mundo, mas foi com o sangue precioso do Senhor Jesus, aleluia.
como de um cordeiro imaculado e incontaminado naquela cruz, aleluias. No 20 vai nos dizer assim a palavra do Senhor, o qual na verdade em outro tempo foi concebido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós, aleluia. Uma palavra profunda nesta tarde que Deus colocou no meu coração. Lá no 21 vai dizer assim, queridos irmãos, aleluia, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Lá em Hebreus também nos fala a Bíblia, aleluia, no 12, no 22 ao 25, nos fala sobre o sangue de Jesus também, queridos irmãos. Em Apocalipse 5 também a palavra nos fala, o sangue, aleluia, é a remissão das ofensas, dos nossos pecados, aleluia. Jesus é o mediador de uma nova aliança. Nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas o Senhor Jesus abriu o caminho para nós, aleluia. O caminho que estava preservado, né, para os salvos em Cristo Jesus, estava com aquele véu, mas quando Cristo morreu, quando ele ali disse, telestai, consumado está. Ele diz, eu fui até o fim, me entreguei pela humanidade, para salvar a humanidade. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ali o véu do templo se abriu de alto a baixo. Ele abriu o caminho para nós. Nós não podíamos chegarmos diante do Senhor. Aleluia. Mas o véu foi aberto pelo sangue do Senhor Jesus ali naquela cruz do Calvário e nos deu acesso ao Senhor. Hoje nós estamos reconciliados com o Senhor por causa que Ele derramou o seu sangue ali naquela cruz e aí abriu o véu do templo para nós termos acesso ao Senhor aonde nós estivermos, na nossa casa, no nosso quarto, na igreja, na rua, trabalhando, andando. Nós podemos chegar diante do trono da glória do Senhor e orar, botar as nossas petições diante do altar do Senhor, orar pela nossa família. Quantos livramentos o Senhor tem dado para você? Quem sabe você muitas vezes esquece dos livramentos que o Senhor te dá, mas quantos livramentos você teve? Quantos livramentos Deus deu à tua família que tu nem imaginou, mas tu orou, tu pediu, aleluia, e o Senhor livrou. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Segundo as riquezas da sua graça, aleluia, no Apocalipse 1,15, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou os nossos pecados, aquele que se manterem debaixo do sangue, herdarão a vida eterna, aleluia. Nós temos uma herança do Senhor, se nós nos mantermos debaixo do sangue precioso de Jesus, aleluia, porque só o poder do sangue pode realizar milagres na nossa vida, só o poder do sangue de Jesus pode resgatar nossa família, assim como Deus resgatou nós, nos comprou com precioso sangue. Ele pode salvar o teu filho, a tua filha. Eu não sei qual a escravidão que está acontecendo nesta tarde, que o Senhor me fala muito em prisão, muito em escravidão, que preciso de libertação nesta tarde, aleluia. Mas Deus sabe as pessoas que adentraram aqui nesta tarde, que precisam de um livramento para um filho, seja para quem for da tua família que você está orando. Você creia que o sangue de Jesus é o único que pode libertar dessa escravidão do mundo, das drogas, da escravidão dos vícios, da escravidão da pornografia, da escravidão do pecado, do adultério, aleluia. Nós vemos que está acontecendo tanta coisa ultimamente dentro das igrejas, aleluia, acontecendo tanto pecado, tanta coisa acontecendo, pessoas que a sua fé enfraqueceu, já não oram mais, tudo tá bem para eles, aleluia, né? Que não tem nada a ver, qualquer coisinha não tem nada a ver, e vão indo, vão se aprofundando cada vez mais no pecado e se afastando da herança prometida, da promessa do Senhor, que é a salvação eterna para nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado é o nome de Jesus. Só aqueles que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro herdarão a promessa. Glorificado é o nome do Senhor Jesus nesta tarde. Aleluia. Nós sabemos, irmãos,
que nós fomos comprados por um preço muito alto, irmãos. Que nós temos que valorizar essa salvação que Deus nos deu. Né? Jesus pode fazer uma libertação na tua casa nessa tarde, se você crê. Em nome de Jesus. Eu tenho necessidades, eu tenho luta também, queridos irmãos. Eu também estou orando ainda para a libertação de alguns da minha família que ainda não estão salvos. Mas eu não desisto de orar, não desisto de fazer a obra do Senhor. Eu estou sempre orando, sempre clamando, porque eu sei que a promessa vai se cumprir, no tempo de Deus vai se cumprir. Se você crê nesta tarde, você verá a glória de Deus, aleluia. Quero deixar essas palavras para a igreja nesta tarde, que Deus venha libertar. Não sei qual é o tipo de libertação que tu está pedindo a Deus nessa tarde. Conforme a palavra que foi ministrada, Deus me falava muito de libertação, por causa do povo cativo. Eu não sei há quanto tempo essa pessoa que tu está orando está cativa. Está presa nos aguilhões de Satanás, nas correntes satânicas, em obras malignas, obras de maldição muitas vezes. Estão aprisionados, acorrentados por Satanás. E muitas vezes, né, nós não sabemos como nós vamos fazer para libertar os nossos filhos, para tirar nossos familiares dessa escravidão que eles estão vivendo. Quantas pessoas estão escravizadas com espíritos malignos? E só o poder do sangue de Jesus para libertar essa pessoa. Aleluia. Só o sangue de Jesus tem poder, irmãos, para curar da enfermidade. Só o sangue de Jesus pode libertar as vidas que estão ainda acorrentadas nas mãos satânicas. E nessa tarde eu creio que Jesus tem libertação. Qualquer tipo de libertação o Senhor tem para fazer nesta tarde, se você crê. Eu convido você a ficar de pé. Se você tem alguém na tua casa, na tua família, que está escravizado, que tu sente, né, algo ruim na vida dessa pessoa, seja teu filho, seja genro, nora, né, seja neto ou bisneta, que tu está orando para Jesus libertar dessa escravidão. Hoje tem libertação para a tua casa. Hoje chega a salvação na tua casa. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. E dê um passo de fé aqui à frente, se você quer passar aqui à frente, né? Para adquirir mais força, junto com nós somos, né, mais pessoas para orar, para interceder, né? Aqui nós temos uma equipe de intercessoras, tem a irmã Cleia também que é usada na libertação, tem a irmã Leoneide que é usada na libertação. Venha até a frente, né? Coloque a tua necessidade. Eu quero ser liberta desse pecado que me aprisiona, que eu não consigo me libertar, seja vício de bebida. Se você não consegue se libertar, e a gente não consegue sozinha, mas o sangue de Jesus tem poder para libertar. Aleluia. Pode vir, irmão, você que tem necessidade, tem um problema, uma luta lá na sua casa, quem sabe a tua neta está escravizada na droga, ou na prostituição, eu não sei, irmãos, qual é a luta, mas se Deus me deu essa palavra de libertação nessa tarde, é porque Deus quer fazer milagre na tua casa, quer te dar vitória, quer que você seja mais que vencedor nessa tarde, que você não seja uma derrotada. Aleluia. Mas confie no poder do sangue de Jesus nessa tarde. Nós vamos estar orando, irmãos, em nome de Jesus. Peço para o irmão Alberi também orar, né, interceder pelas irmãs que passaram aqui na frente. E tome posse da tua vitória, irmãos. Assim como Deus libertou este povo que estava escravizado, não era um mês nem 2 meses, irmãos, era 430 anos, e foram libertos pelo poder do Espírito de Deus, pelo poder do sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, queridos. Há poder no sangue de Jesus. Glória a Deus. Deus me falava muito nessa tarde, irmãos, nessa palavra. Tinha muitas vidas aprisionadas aqui ainda. Aleluia. Que precisa essas cadeias cair por terra, essas algemas caírem em nome de Jesus. E vai cair em nome de Jesus. Toda essa atadura do diabo aí, esse limite que o diabo tem colocado na tua casa, na tua vida, na tua família, vai cair por terra nessa tarde. Deus você crê? não rejeita em nome de Jesus, eu vou estar orando.